Empresário, empreendedor, tudo bem com você? Vamos lá então, independente de ser uma empresa grande ou pequena, saiba como fazer ela dar lucro, tá certo? Nesse sentido então, como sempre eu começo as minhas orientações, vamos ao assunto de hoje que eu vou tratar com vocês, tá? Eu vou contar aqui uma história ocorrida com uma empresa que eu conheci de perto e que infelizmente ela veio a falir. Isso ocorreu há algum tempo, mas antes propriamente do motivo que eu vou passar para vocês, eu quero deixar aqui, eu quero explicar as circunstâncias que envolveu tudo isso, tá certo? E explicando essas circunstâncias e você entendendo os motivos que causaram isso, eu quero estar ajudando você, empresário, a não cometer os mesmos erros, tá? Como eu falei, foi há algum tempo, mas os fatos são atuais. É incrível isso, não é verdade? Mesmo que isso tenha acontecido há um bom tempo, os erros permanecem. O tempo passa, o mundo evolui. Eu estou falando assim no sentido material, vamos falar, né? Basta vermos as tecnologias, né? O quanto de tecnologia que evoluiu nesses últimos 10 anos. Por outro lado, os seres humanos, nós seres humanos, muitas vezes mantemos erros enraizados, que mesmo assim outras pessoas, já tendo passado por dificuldades, a gente entender até muitas vezes as dificuldades que elas passaram, isso não exime, não nos vacina contra cometer os mesmos erros não, tá? Porém, isso acontece muitas vezes, porque, eu estou falando com você empresário, porque muitas vezes a gente não dá muita atenção às informações, ao conhecimento que a gente recebe, que está aí à disposição. Tá certo que antigamente era mais limitado o acesso, talvez até pudesse se justificar, tá bom? Mas voltando ao caso desta empresa de varejo que eu quero falar para vocês, ela se tratava de uma empresa de aproximadamente 250 metros quadrados de área de venda, tá? Nós precisamos analisar primeiro esse contexto, porque nós vamos focar no fato ocorrido, tá certo? Então o tamanho aqui ele condiz para a gente entender um pouquinho essa loja. Essa loja ela tinha uma boa venda, era boa mesmo, tá certo? Até tinha um resultado bem interessante, que eu falo aqui de um movimento interessante. Mas aqui eu vou colocar o primeiro problema que ela teve, no meu entendimento. Ela gerava bastante volume de vendas, tá certo? Tinha então um bom faturamento, mas ela não tinha os números nas mãos, né? Não se conhecia o resultado de fato. Acho que muitos aqui de vocês já estão até sabendo do que eu estou falando, tá certo? Mas vamos em frente aqui, tá? Então, com as vendas em alta, a loja cheia, surgiu a oportunidade para este empresário e o desejo de construir uma loja nova, que é o que eu falei, o desejo de saber se você vai crescer ou não. Uma loja mais ampla, mais moderna, muitas vezes a loja dos sonhos que todo empresário pensa. Ele trabalha para isso e não está errado, tá? Porém, não se tinha o dinheiro para esse investimento. Uma loja que estava se pensando em 750 metros quadrados, né? Aqui vamos pensar até 3 vezes maior do que o tamanho atual. Só que por influências assim, de amigos próximos, de banco, orientações equivocadas, a pessoa entrou num grande financiamento, tá? Isso porque ela não tinha o capital necessário para todo esse projeto. Por isso, teve-se essa necessidade. Então, com a ajuda de terceiros aqui, no caso banco, a possibilidade começou -se a se tornar real para se realizar esse investimento, tá? E eu estou falando aqui que eu falei viável, né? Mas no sentido de se ter o dinheiro. Mas nós estamos aqui no segundo ponto, segundo erro
que foi meio catastrófico no caso, que foi o fator do planejamento financeiro, né? Como o empresário não tinha tudo nas mãos, ele não sabia realmente como estava, ele juntou um pouco de reserva que ele tinha, mais esse dinheiro que foi levantado, e projetou os valores das parcelas que ele iria pagar futuramente. Tá? Aí ocorre que, como eu disse, não se teve o planejamento financeiro, ele foi feito de forma errada. Na verdade, até ele não foi feito, tá? Ele foi apenas pensado. O empresário pensou assim, se eu faturo X esse mês, atualmente, nessa nova loja que eu vou ter, com 3 vezes o tamanho que eu tenho atualmente, eu irei conseguir pagar essas parcelas com sobra. Tá? Isso foi o que pensou. E na verdade foi o que fez. Porém, deu-se início então a essa construção da nova loja. Só que nesse momento aí, pelo que ocorreu lá, nós vamos chegar no terceiro problema. Não sei se você já imaginou qual é aqui, e ele não é tão difícil de prever assim, tá? O que aconteceu lá foi gastos além do planejamento, tá? Se você já trabalhou com obras, já construiu, já reformou, você deve saber assim que se erra muito nas projeções. Na verdade, eles erram, né? Os contratados. E se erra muitas vezes para muito, tá certo? Você pode até estar me questionando agora que quando se faz algo assim, a empreiteira, se fosse o caso, ela deveria entregar a obra pelo valor contratado. Talvez. Isso eu até concordo que é verdade. Mas, se for contratado, se for uma empreiteira realmente que irá entregar de porteira fechada, vamos falar assim, a obra, pronta para inaugurar. Né? Mas normalmente o pequeno empresário não faz dessa forma. E aqui eu vou emendando com o terceiro problema, eu vou colocar aqui o quarto problema, que fica mais óbvio ainda, tá? Que é este do empresário do pequeno varejo, ele querer resolver tudo. Esse é o outro problema também. Inclusive, o que não está muito na alçada do empresário. Entendendo isso, vamos continuar aqui, pois tem mais alguns percalços aí pelo caminho, infelizmente. É um acúmulo de erros, tá certo? E eu espero que esses erros que eu estou colocando aqui sirvam para que você possa não cometê-los também. Tá? Eu estou falando coisas que você não deve fazer. Tá? Então, estando para inaugurar a loja sem esse dinheiro, ou na verdade estando para concluir a obra sem esse dinheiro, entrou-se no quinto erro aí, tá? Que foi o fator começar trocando o pé pelas mãos, agindo no desespero já, porque já não se tinha mais o dinheiro suficiente, a obra estava atrasada, entrou em um novo endividamento, tá? E o pior, achando, lembra que eu sempre falo, achando que ia dar. Bom, chegou o momento de inaugurar a loja, tá? Essa nova loja. Conseguiu-se concluir com esse monte de endividamento, mas conseguiu-se. Tá? Não sei se você já viu a mudança de uma loja pequena, velha, antiga para uma loja nova. Acontece um movimento. Tá? Logo que inaugura, tudo é muito bonito, é lógico, é novo, em todos os sentidos. É lindo porque o movimento acontece. Se fizer um trabalho bem feito, o movimento acontece, tá? Mas, como sempre, tem um mas aí que eu sempre coloco. Na sequência que a gente vai vendo, eu vou colocar aqui para você mais 2 problemas, o sexto e o sétimo, já falei o quinto lá atrás. O sexto foi a falta do fluxo de caixa. Isso era óbvio, Uma loja maior movimento, maior necessidade de abastecimento de mercadoria. Só que lembra que eu falei que todo o dinheiro foi lá para a construção? Tá? Infelizmente, não se tinha o capital necessário. E aí a solução encontrada, isso foi fato, foi se abrir um crediário com cheque pré. E aí vem o sétimo erro. Porque o cheque que era recebido
tá? Ele fazia-se as vendas e ele era enviado para desconto, porque precisava levantar o capital. O que isso consumia parte dos lucros necessários, né, junto com esse cheque, e o volume era grande. E também começou-se a ter uma devolução muito grande de cheque, tá certo? Então, nesse ponto, a situação já estava se arrastando já por mais de 8 meses, né, em tudo isso que estava acontecendo, vai um certo tempo. E o pior de tudo, as dívidas se acumulando, o movimento já não era o mesmo lá do começo da inauguração, que foi logo após a inauguração. Motivo, meio que óbvio também, era o começo da falta de mercadorias. A dificuldade de você pagar fornecedores passou a complicar o fornecimento, tá? E isso fez com que os clientes eles começassem a deixar de frequentar a loja, tá certo? Levando a queda do faturamento. Tá? Então, bem, a gestão nesse momento, você pode imaginar, já estava um caos, infelizmente. Isso, infelizmente, acontece. E os meses foram passando e perto de quase um ano após a inauguração, o negócio se tornou realmente insustentável por esses fatores sequenciais de erros. A solução encontrada nesse momento foi a venda do empreendimento, a entrega, na verdade, do empreendimento para a quitação das dívidas. A pessoa entregou para pagar as dívidas, ela saiu sem nada. E a história aqui, realmente, ela é real. O aprendizado de tudo isso, tá? O primeiro deles foi o fator inicial, que eu falei lá no começo, que eu ponderei. A falta de gestão para embasar o planejamento, querer fazer as coisas no achômetro. Então a gestão, ela não é um luxo, algo para se ter como status, ou algo distante, ou só para as grandes, como eu sempre falo, tá? Eu fiz um relato aqui de diversos erros, mas o principal dele, que culminou com os demais, foi essa falta de controle da loja inicialmente, né? Como eu chamo aqui sempre, é a gestão do lucro. Lá foi o princípio de tudo. Porque se tivesse o preto no branco, né, uma política sadia de gestão, com certeza saberia-se o momento certo de crescer, de investir no crescimento. Então não tem como fazer as coisas, no caso os investimentos, sem saber exatamente o quanto vai ficar, o quanto você vai conseguir pagar. Saber, né, realmente se tem condições reais de assumir esse compromisso, tá certo? Então, existe uma situação aqui que muitos colocam, muitas vezes dizendo, né, falam para mim, que não tem, né, na verdade que quem não faz dívida não cresce. E eu acho um erro pensar assim. Eu penso que dívidas conscientes, sim, essas dívidas elas devem existir. Na verdade, aí não são dívidas, são investimentos. Mas não dívidas do tipo, vamos fazer que nós conseguimos pagar. Eu não concordo com isso, tá? Então, por isso a minha sugestão, você pense bem quando você desejar crescer, para saber se você está bem estruturado. Analise tudo, planeje tudo e, acima de tudo, tenha um caixa suficiente. Assim você vai estar dando um passo certo, com consciência. Essa é a minha grande sugestão aqui. O melhor ainda, você tenha certeza que o caixa que você vai usar, ele não irá faltar, né, na operação atual e nem na operação futura. Porque caso contrário, eu acho assim, se mantenha como está, se replaneje a rota. É melhor. Você saiba que crescer nem sempre é sinônimo de resultado, tá certo? Essa foi a minha dica aqui, essa foi as minhas orientações. Conforme for, volte no começo, veja todas as dicas novamente. Pense nisso.